A audiência de denúncia contra o vereador Lázaro Borges é marcada com muitas contradições. O depoente Francisco Gonçalves disse que comprou votos a pedido de Lázaro Borges, mas que não se lembra o nome das pessoas. Francisco disse que foi contratado e dispensado ao mesmo tempo do cargo de motorista particular. Abre aspas. Ele levou os documentos para mim e disse que estava com pressa, porque o contador estava quase fechando. Eu nem li. Fecha aspas. Na próxima oitiva a ser marcada, serão convocados 2 ex-assessores parlamentares. Eles foram dispensados por Lázaro Borges relator, entre janeiro e fevereiro que apura de essa denúncia 2021. contra o vereador Lázaro Borges. O que foi feito hoje aqui nessa primeira audiência? Veja bem, hoje foi o momento em que a gente conseguiu fazer a oitiva, né? O momento de ouvir ambas as partes envolvidas. E nesse momento nós ouvimos primeiramente o denunciante, o senhor Francisco, posteriormente o vereador Lázaro e em seguida as testemunhas arroladas pelo próprio vereador. Por que não foram ouvidas as testemunhas do denunciante? Isso se deu devido a uma decisão judicial, haja visto que o arrolamento das testemunhas do senhor Francisco, elas foram juntadas no momento posterior. E dado o rito, né, conforme prevê a lei, a gente fez uma requisição, né, ao juiz que determinou que fossem desentranhados os fatos juntados a posteriori. Dessa forma, pôde-se ter essa audiência. Com relação aí à assinatura e à rescisão do contrato de trabalho, que foi o momento que teve um certo questionamento mais intenso por parte da relatoria. O que o senhor conseguiu tirar de conclusão ali? Houve realmente 2 momentos distintos ou houve, conforme alegado pelo denunciante, a assinatura em conjunto da admissão e também da demissão? Veja bem, não podemos, antes de fazer uma análise muito bem feita, né, de forma imparcial, de todos os testemunhos arrolados, porque seria prever um juízo de valor antes do momento. Mas assim, gera sim uma certa dúvida, a gente viu que inclusive em alguns testemunhos não deu determinada segurança, de que houve apenas um momento de assinatura ou que houveram 2. Com relação às testemunhas ouvidas hoje, as 4 testemunhas, né, do vereador Lázaro Borges, todas foram ouvidas como testemunha mesmo ou não? Algumas foram ouvidas como informante? Todos foram ouvidos como testemunha. Mas em relação pessoal, porque eles são assessores, eles alegaram que não são amigos do Lázaro, mas tem uma relação, por exemplo, do caso do Ronaldo, de vários anos, desde 2016. Isso vai ser levado em consideração? Veja bem, isso pode ser levado, mas há que ser levado também um testemunho apresentado pelas testemunhas, né? Haja visto que são pessoas de bem e vieram aqui para dizer a verdade. Agora, claro, a gente entende, como exposto pela assessora Carla, que foi perguntado a ela que se culminasse no pior, claro, né, na pior das hipóteses, na cassação do vereador, se ela poderia perder o cargo de assessora, sim, isso seria visto como um prejuízo. Então, poderia se entender que haveria sim um motivo para se testemunhar a favor. E com relação ao fato do advogado de acusação ele não ter participado da oitiva das testemunhas de defesa, né? Por que isso acontece? Porque, por exemplo, no caso do depoimento do senhor Francisco, o advogado de defesa, ele participou. Certo. Para que não incorresse no fato de nulidade desta comissão, né, haja visto todo o processo impetrado anteriormente e dada a decisão judicial que é respeitada por esta casa, optamos por não incorrer neste risco para que a comissão transcorresse da melhor forma possível e não permitir, né, tanto as testemunhas do denunciante, quanto também as colocações e perguntas que poderiam ser feitas pelo advogado, pelo procurador do denunciante. Início da oitiva, da sua participação na oitiva, o senhor apresentou algumas contradições na fala do denunciante, o senhor Francisco. Eu queria que o senhor destacasse para quem nos assiste quais foram essas contradições e como o senhor chegou a essas contradições.
foi muito fácil, né? O senhor Francisco, ele escorregou no próprio depoimento dele, no primeiro momento dizendo que nunca tinha trabalhado e sempre trabalhado de forma autônoma, né? E nós mostramos que tem prova no processo em que ele já ocupou cargo público, né, junto ao município, né? Informou também que só tinha estudado num grupo até o 4º ano, e existe documento oficial onde ele apresentou junto ao município um diploma de formação do ensino médio. Depois nós confrontamos, né, o senhor Francisco com relação a essas declarações, e também nós percebemos que a situação era extremamente contraditória. Como é que alguém acusa a outra pessoa de vender voto, de comprar voto, mas não conhece essa pessoa, e essa pessoa que não conhece voltou nele para falar, eu cumpri a sua promessa da compra de voto? É totalmente absurdo a fala do senhor Francisco. Então, infelizmente, né, aconteceu essa situação. Nós estivemos atentos a isso e tivemos questão de fazer o registro disso, que é de extremamente importância para esse tipo de processo, para demonstrar, né, que a denúncia, na verdade, é uma mera construção de mentiras, de falácias, que vão ser desmoronadas a cada vez que a defesa for chamada para enfrentá-las. Com relação à assinatura do aviso prévio e também a admissão e o aviso prévio, foram assinadas realmente em conjunto? Porque foi demonstrado em uma das testemunhas que houve somente 2 visitas na residência do senhor Francisco. Essa questão da contratação, como deu, como não se deu, é uma questão técnica de contabilidade, né? Se foi numa oportunidade, em 2 oportunidades, o que vai estar é o que está no processo. Quem vai ter a oportunidade de esclarecer essa questão é o contador, né? Nós não participamos dessa contratação, nós recebemos essa informação depois em que ela foi apresentada. Então, o nosso entendimento é convocar o contador para ele prestar esses esclarecimentos. A documentação mostra que foram em momentos distintos, mas se insiste em tentar unir esses momentos num só. É claro, precisa se sustentar alguma coisa, né, para a gente poder chegar ao final, né? Mas a gente acredita que com a documentação no processo, a verdade vai prevalecer. Agora com o vereador Lázaro Borges. Lázaro, a gente quer entender, a princípio, por que houve tantas manobras judiciais para atrasar esse momento aqui? Por que houve tanta tentativa por parte da defesa do senhor de impetrar com ações judiciais para postergar a data dessa audiência que está acontecendo essa sexta-feira? Leles, você como repórter, você deve saber de tudo, de leis também. O decreto 201 de 1967, ele fala totalmente um rito para ser feito. Então teve algum problema aqui na Câmara, como estava sendo feito o rito. Então não foi tentando postergar ou atrasar os depoimentos. A gente queria que fosse seguido o decreto 201 de 1967. Ele explica, deixa bem claro que o denunciante ele não faz parte e nenhuma testemunha faz parte. Portanto, nós ganhamos uma liminar, a Câmara levou essa liminar até o juiz ele reconsiderou ponderou, né, todos os erros que estavam sendo feitos, aonde que voltou ao rito normal. Não foi para atrasar, não, porque eu não tinha esse motivo e eu tinha que apresentar aqui ou em qualquer outro órgão judicial, eu teria que enfrentar o senhor Francisco, igual a gente esteve aqui. Então, falo para vocês, o decreto 201 de 1967, que foi adotado pela controladoria da Câmara Municipal, que estava sendo feito de modo errado. Foi interposto outro recurso no Tribunal de Justiça em Belo Horizonte? Hoje, no caso, que a gente teve informação? Olha, isso quem pode dizer é o advogado que está se eu contratei um advogado, para que possa tomar todas as medidas cabíveis, né? Eu não sou advogado, eu não vou poder ter ciência do que eu posso ou que eu não posso ter de direito de fazer. E com relação aí ao requerimento que foi apresentado de ouvir outras testemunhas aí nas próximas oitivas, entre elas os 2 ex-assessores do gabinete que foram dispensados em fevereiro desse ano. Como que o senhor recebe essa requisição? E eu queria que o senhor comentasse a respeito de um boletim de ocorrência que foi registrado por um ex-assessor do senhor, o senhor Lucas, recentemente em desfavor do senhor.
Leles, vou responder mais uma vez para você. Não tenho conhecimento, não fui intimado nenhum órgão judicial. Tá? A questão de testemunhas do senhor Francisco, a minha defesa vai estar atenta, porque a gente tem que saber o que vai acontecer. Né? Se o decreto 201 de 1967 permitir que essas testemunhas sejam ouvidas, nós vamos ver quais as intimidades, quais a aproximação do senhor Francisco e com o seu advogado. Né? Se temos uma justiça, se nós estamos pagando um advogado, é para que ela possa se escrever. O Farley aí sabe muito bem, ele é advogado, ele sabe o que pode e o que não pode ser feito. Então, se o decreto permitir, e se pode trazer parentes, se pode trazer inimigo pessoal, eu não vejo porquê de impedir. Né? Agora, quando você fala se teve um boletim de ocorrência lá, você está sabendo mais do que eu, porque eu ainda não fui intimado. Eu não tenho nenhuma, como que eu vou falar uma coisa que eu não sei? Quando eu for intimado, estarei à disposição para falar para vocês. Thiago Queiroz, advogado do São Francisco, como é que você viu, né, com relação à denúncia, né, do denunciante, essa oitiva hoje das testemunhas aqui no plenário? Boa tarde a todos, nossa manchete, pessoal da oitiva, né? A todos, né, que estão sempre presentes e seguindo aqui os trabalhos da comissão processante. Quero agradecer mais uma vez, né, o convite de vocês para a gente poder estar prestando esses esclarecimentos. Excelente trabalho, né, realizado pela comissão processante e pelos vereadores que estão envolvidos. Como vocês podem mesmo presenciar, né, os depoimentos das testemunhas, a professora Beth mesmo também mencionou, né, quem está falando a verdade, quem está falando a mentira aqui, né? Então, está parecendo que existe um embate, e ele terá que ser decidido. E conforme o próprio relator mencionou, ele será decidido. E a verdade real vai aparecer. Assim, então, quero fazer a menção agora do decreto lei de 201/67. Ele permite, sim, com veemência, conforme o próprio juiz já determinou. O doutor Rodrigo já determinou que as diligências que forem necessárias deverão ser feitas. E as pessoas que forem envolvidas e que a comissão processante entender devidas irão prestar os esclarecimentos. Agora, a comissão irá reunir e decidir. E com elas, como fazem parte do contexto histórico, vão provar a verdade dos fatos. Com relação ao esquecimento dos nomes das pessoas cujo o Francisco teria comprado os votos a pedido do Lázaro. O senhor Francisco tem 69 anos. Justifica esse esquecimento? O senhor tentou, de alguma forma, como um advogado de acusação, elencar o nome de pelo menos algumas pessoas que teve os votos comprados aí a pedido do Lázaro? Então, essa é uma questão que envolveu tudo. É realmente uma pessoa idosa, mas também esses votos foram comprados alheios. Não foram comprados meu nem seu. Não foram escrita uma lista de pessoas que iriam ser comprados esses votos. Isso, para começar, é um crime, né? Um crime tem que ser feito às escondidas. Então, ele não sabe delimitar essas pessoas que foram compradas. E o endereço dessas pessoas? Onde ele esteve? Sim, são pessoas ali da redondeza, da Barra Copacabana, Guanabara, Nossa Senhora de Fátima, principalmente zona rural. Isso vai aparecer também com as pessoas que estão envolvidas no contexto. E quais serão as testemunhas que os senhores vão estar apresentando nas próximas oitivas? O senhor já pode adiantar para a gente? Olha, Lélis, boa pergunta. Não podemos mencionar isso daí, porque agora isso aí fica a cargo da comissão processante. São as pessoas que vocês viram, que faz parte do contexto histórico, ali dos relatos. Elas, aqueles nomes que foram mencionados no contexto, que vão vir. Elas têm que vir. Mas desde o senhor não tem, por parte da acusação, não tem nenhuma pessoa que teve o voto comprado, por exemplo, algo assim, que testemunhou essa relação direta entre o vereador Lázaro e o senhor Francisco? Lélis, é o seguinte, nós não podemos apresentar testemunhas, que de acordo com o decreto, que é a decisão judicial do Dr. Rodrigo Carvalho, da 4ª Vara Civil, essas pessoas que vão vir prestar depoimentos
de acusação, elas não podem ser arroladas pelo denunciante. Ele não pode participar diretamente desse cenário. Então, elas têm que ser vindas através deste contexto histórico que foi apurado aqui hoje. Então, é aquelas pessoas que foram mencionados os seus nomes na comissão hoje. Vocês vão recorrer dessa decisão aqui da quarta vara ou não? Não podemos recorrer dessa decisão. Inclusive porque o processo perdeu o objeto. Porque quando houve a primeira correção, os fatos foram corrigidos para poder seguir o processo. E o processo seguiu e dali o processo terminou. Tanto é que teve mais um recurso hoje do denunciante no tribunal. Bom que todos saibam, esse recurso foi um agravo de instrumento para impedir hoje, mais uma vez, o denunciante presenciar ao depoimento. Os momentos que mais marcaram aí, a oitiva de hoje foi quando a senhora perguntou para o Lázaro quem estava falando a verdade. Como que a senhora classifica o depoimento de hoje? Eu classifico que há um abismo muito grande entre o depoimento de um e de outro, porque um foi totalmente o oposto do outro, né? Se foi nesse sentido, alguém está falando a verdade, alguém não está, né? Então cabe agora à comissão analisar tudo, todos os procedimentos, todas as respostas e tirar as conclusões. Se bem que já foi solicitado, né? Ouvi mais, parece que 3 pessoas. Então, quem sabe essas vão também fornecer mais subsídios para dar mais certeza para nós.